Então, agora, para não ficar confuso, eu vou mostrar essa página e vou mostrar uma página lá de baixo, tá? Que é a tabelinha. É como se fosse a explicação do exercício que tem a planilhinha lá embaixo, que eu já até mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente, tá bom? Esse 1, 2, 3, 4, esse passo a passo são as diretrizes para o planejamento de experimentos comportamentais, tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Para a gente poder fazer um planejamento desses experimentos. E essa tabelinha aqui, ó, cadê? Tá vendo? Essa tabelinha aqui, ela vai ser um complemento dessas diretrizes lá de cima, tá? Então, para vocês saberem como é que a gente vai escrever, enfim, o resultado de tudo aquilo que vocês estão colocando como possibilidade de experimento. Quem tem o livro, tem uma em branco, tá bom? Que você pode fazer no seu livro, né? Qual é o experimento, quais são as previsões, os possíveis problemas, estratégia para solucionar estes problemas, resultados do experimento, o que aprendi com o experimento sobre esse pressuposto. Ai, Tati, mas como assim, né? Será que é assim mesmo que funciona? Né? Ah, eu vou me colocar no experimento e vou mudar meu comportamento? Gente, pensa num trauma. Você funcionava de uma determinada maneira a vida inteira. Você sempre atravessava a rua daquele jeito, naquele sinal. Um dia você viu um mega acidente ou um mega assalto. Você não vai mudar o seu comportamento? Você vai olhar diferente, de repente você vai por outro caminho, você vai mudar o seu comportamento. Por quê? Porque teve algum evento que te propôs uma nova experiência e que você, naquela experiência, entendeu que você devia fazer de uma outra forma. Quando a gente tem eventos traumáticos, como o nosso sistema de defesa ele é muito, né, forte, porque a tendência, até pela sobrevivência, é que a gente se proteja, a gente muda assim, né? Porque ninguém quer correr nenhum tipo de risco. Quando o terapeuta propõe ao contrário, não, sai do seu sistema de defesa e passa a funcionar de um outro jeito, que vai ser melhor para você, olha o que eu estou querendo dizer, olha o que eu estou dizendo para o seu sistema. Olha só, isso que você faz, que você acha que te protege, na verdade não te protege não, está te atrapalhando. Vamos mudar? Vamos funcionar de uma forma diferente? Porque vai ser melhor para você, é isso que eu estou dizendo. Aí o seu sistema fala assim, que? De jeito nenhum. Vai que eu mudo e eu me ferro. Vai que eu me coloco de uma maneira diferente e eu me dou mal. Esse é o nosso sistema defendido, né? Vai que eu acredito e o outro me sacaneia. Isso. Vai que eu faço isso e acontece aquilo. É o se e o então, tá? Então, para a gente mudar padrão, precisa dar trabalho, sabe? Assim, precisa realmente colocar em prática, fazer o dever de casa, para você sentir que está surgindo efeito da técnica em você. Se só fizer aqui e esquecer depois, não vai ter resultado nenhum. Porque a gente muda por hábito. Então, a gente precisa se provocar para conseguir mudar, tá? Como a Márcia, eu acho que é o nome dela, né? Ela começou, o terapeuta junto com ela propôs alguns exercícios que pode ser até pular no mesmo lugar para ver se o coração dela acelerava. E aí o coração acelerou, ela falou, depois desacelerou. Então isso não significa que toda vez que o coração acelera, ela está vivendo um ataque de pânico, né? E é só por várias vezes ela fazendo isso é que ela conseguiu mudar esse pressuposto subjacente, tá? Então vamos lá, passo a passo, hein? Primeira coisa que você vai fazer, caderninho na mão. Escreva o pressuposto que você está testando. Na próxima parte deste capítulo, apresentamos algumas dicas de como escolher um pressuposto a ser testado, conforme mostra na figura anterior. Márcia escreveu um novo pressuposto subjacente que estava testando. Se meu coração acelerar e eu transpirar, então isso não é um perigo. Provavelmente é causado por respiração rápida, ansiedade e outros fatores.
Então, eu vou pedir para você fazer isso agora, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todos, porque isso precisa ser bastante elaborado, mas pelo menos esse número um, o 2, eu gostaria que vocês fizessem agora, tá? O 3, o 4 e o 5 eu vou ler, mas eu acho que vocês vão precisar de um pouco mais de tempo para pensar e elaborar em como colocar isso em prática, tá bom? Escreva um pressuposto agora, tá? Pensa aí dentro da sua jornada, né? O que você faz ou o que você acaba querendo fazer e não faz, né? Porque você está ali no e se e o então, tá bom? Então, escreva aí, é uma frase, tá? O que eu acredito? Eu acredito que se eu fizer isso, então aquilo de ruim vai acontecer. O pressuposto está conectado a uma experiência ruim, né? A uma consequência ruim, tá? Ó, vamos então para o 2. O 2 é o seguinte: faça previsões específicas. Certifique-se de que os experimentos que você planeja irão levantar novas informações que o ajudarão a avaliar seu pressuposto. Certifique-se de que os experimentos que você planeja, ou seja, o que a gente está trabalhando? Que você tem aí um engessamento de crença, né? Desses pressupostos subjacentes. Você acredita que se então vai acontecer aquilo. A gente precisa, esse número 2, se certificar que os experimentos que a gente está planejando, de fato, irão levantar novas informações que vão ajudar a avaliar o pressuposto. No caso da Márcia, né? Ela estava querendo realmente saber se toda vez que o coração dela acelerava, se ela poderia estar tendo um ataque cardíaco, né? Então, de fato, se ela pulava e o coração acelerava e depois o coração diminuía, isso mostrava para ela que, olha, esse experimento que você está fazendo está provando para você que não é toda vez que o coração de uma pessoa acelera, se é um coração saudável, que ela tem um ataque cardíaco. Né? Muitas vezes não acontece. Isso pode ser por ansiedade, ou por exercício, enfim, por outra coisa. Então é importante que, para quebrar esse pressuposto subjacente, você se certifique, mais uma vez, que o experimento que você vai fazer, ele vai combater, de fato, aquilo que você está acreditando. Tá? Então, esse é o número 2. Bom, eu vou continuar, porque eu acho que isso daqui vai levar um pouco mais de tempo. Tá? Eu vou só ler o 3 para a gente complementar o 2 e o 3 e pensar nisso. Pensar no experimento, tá bom? Pequenos passos são mais fáceis de dar e o que você aprende em cada pequeno passo ajuda a dar os passos maiores posteriormente. Por exemplo, de nada adiantaria para a Márcia se o primeiro passo dela fosse comprar uma passagem de avião e entrar no avião. Ela iria ficar com medo e provavelmente ela não iria. Isso iria ser uma experiência tão intensa para ela que ela não daria conta emocionalmente. Então, o melhor é dar pequenos passos, né? Quando vocês criarem esses experimentos, começa de uma coisa pequena para depois ir para uma coisa maior, tá? Márcia iniciou seus experimentos comportamentais no consultório de seu terapeuta, provocando seus sintomas com uma respiração rápida. A seguir, praticou a respiração rápida em casa para fazer o experimento sem a presença do terapeuta. Ela fez no consultório, num lugar seguro, e depois fez em casa. Finalmente, começou a fazer experimentos nos quais seus sintomas eram causados pela ansiedade. Primeiro na imaginação, depois em voos reais do avião. Suas muitas experiências com o coração acelerado, causado pela respiração rápida, o primeiro pequeno passo, a ajudaram a enfrentar um coração acelerado provocado pela ansiedade, passo maior. Dito isto, pegando aí o seu pressuposto subjacente, esse primeiro pressuposto que você está testando, eu vou pedir para que você escreva um primeiro experimento, que é um primeiro passo, tá?
Assim, um passo pequeno. Não precisa ser um passo muito grande. Mas um passo pequeno. Pensa aí no primeiro passo. Vamos pensar. Então, vamos lá. Ó, esses outros, tá? O 4, 5, 6, eu vou pedir para vocês fazerem depois, tá bom? Porque ele é uma questão de observação. Vocês vão precisar observar os experimentos que vocês estão criando e ver a necessidade de mudança, de adaptação e tudo mais, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode também perguntar. Realize vários experimentos. Geralmente, precisamos realizar inúmeros experimentos antes de acreditar verdadeiramente em uma nova forma de pensar sobre as coisas. Márcia acreditou que seus sintomas não eram perigosos quando não estava ansiosa, mas foram necessários muitos experimentos e voos de avião para que ela acreditasse em seu novo pressuposto. Um coração acelerado pode ser causado por ansiedade, não é perigoso. Não só quando estava calma, mas também quando estava ansiosa, vários experimentos também ajudaram a adquirir habilidades para lidar com sua ansiedade, a fim de que não precisasse evitar situações nas quais antecipava que se sentiria ansiosa. Vou dar um exemplo muito didático, tá? Imagina um bichinho, um cachorrinho, que foi muito maltratado. E ele foi encontrado na rua e colocado num canil, tá? Graduação. Quando você chega perto desse cachorrinho, qual vai ser a reação dele? Ele vai, né? Ele vai tremer, ele vai morrer de medo. E cada vez que você vai chegando perto dele, ele vai morrendo de medo. Mas se você for lá visitar, der uma comidinha, fizer um carinho, for lá de novo, no outro dia, um belo dia, ele vai estar abanando o rabinho e vindo para cima de você brincar. Porque ele vai entender que aquilo não é mais uma ameaça, que aquela pessoa, no caso você, não é mais uma ameaça para ele. Mas só depois de muitas vezes que você foi lá. Não é a primeira vez que você vai. Se existe um trauma, não é a primeira vez que você faz que vai mudar a sua reação assim, tá? Solucione o problema, não desista. Quando os experimentos não não correm como esperamos, é a hora de solucionar o problema e não desistir. Também é uma boa ideia antecipar problemas que poderiam ocorrer antes de você iniciar os experimentos para que possa planejar como lidar com eles. Márcia escreveu problemas nas colunas, possíveis problemas, ou seja, problemas reais que podem acontecer, no caso do avião, uma turbulência, né? E estratégias para solucionar estes problemas. Como teve um grau de ansiedade surpreendentemente alto em seu primeiro voo de avião, ela fez algumas alterações em seu plano de enfrentamento. Olha, plano de enfrentamento, é isso que a gente está criando. Enquanto planejava sua segunda viagem, primeiro tomou um copo de leite em vez de café, antes de sair para o aeroporto. Café excitatório. Quem tem ansiedade, esquece café no momento que for fazer um exercício de enfrentamento, tá? Segundo, saiu de casa com meia hora de antecedência para não ter que correr e ter bastante tempo para se acalmar caso ficasse ansiosa. Essas duas alterações reduziram duas causas naturais de aumento de batimento cardíaco. Olha só que interessante, a cafeína e a pressa. Se você tem medo de falar em público e se apressa, você vai ter o coração acelerado e aquilo vai aumentar mais ainda a sua ansiedade. Então, e tomar cafeína, vou tomar um café, estou morrendo de medo de falar em público, vou tomar um café. Danou-se, né? Esses são muitos estímulos da ansiedade, não é bom. Ela também reservou alguns minutos para relaxamento antes de sair de casa. Isso reduziu o seu batimento cardíaco pré-aeroporto, o que tornou mais fácil o enfrentamento de sua ansiedade. Embora fosse importante que experimentasse uma aceleração cardíaca para testar seus pressupostos, Márcia achou mais fácil abordar as situações que ativavam sua ansiedade quando não estivesse apressada e tivesse tempo para focar seus experimentos. E a quarta, né? Escreva seus experimentos e resultados. É muito útil anotar seus experimentos e os resultados deles, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Registrar seus experimentos torna mais provável que você aprenda com eles. Vocês podem fazer isso no próprio celular, tá? Se
achar que pegar um caderno pode ficar, enfim, né, desconfortável, faz no próprio celular, porque o celular está sempre na mão. Aí, quando passar pelo experimento, já anota, né, qual foi a sensação. Quando fazia voos antes de ter iniciado seus experimentos formais, Márcia apenas se considerava com sorte, se tudo corria bem no voo. E um caso mental. Um caso mental. Se tivesse um ataque de pânico. Ao escrever seus experimentos, ela foi capaz de aprender tanto com as boas quanto com as más experiências. Os esforços de Márcia ajudaram a enfrentar seu primeiro voo com sucesso. Para ela, sucesso não significava não ter ansiedade, significava saber o que fazer quando se sentia ansiosa. Isso é regulação emocional também, né? Tem muito exercício de regulação emocional. Ela também teve sucesso porque fortaleceu seu pressuposto de que seu batimento cardíaco e aceleração não eram perigosos. Ele era causado por ansiedade, não era um ataque cardíaco. Olha só, aqui são outros exemplos que a gente tem de pressupostos subjacentes, tá? Vou dar uma pulada aqui. Para identificar, eu estou aqui no azul, tá bom? Perdão, vou dar uma pulada aqui embaixo, né? Aqui em cima não. Muito embora os pressupostos subjacentes estejam abaixo da superfície, eles são fáceis de identificar se você souber onde procurá-los. Uma vez que guiam nossos comportamentos e reações emocionais, sabemos que os pressupostos subjacentes estão ativos quando queremos mudar um comportamento, mas achamos muito difícil fazê-los quando estamos evitando algo ou quando temos fortes reações emocionais. Para identificar seus pressupostos subjacentes, nessas circunstâncias, coloque o comportamento ou a situação que desencadeia a sua reação, que é o comportamento esquiva ou forte emoção, que é quando você vive a experiência e você sente aquela forte emoção, né? Isso quer dizer que tem um pressuposto ali. Em uma frase que se inicie com se, seguindo de então, que foi o que a gente já fez, tá? E deixe sua mente completá-la. Também é útil escrever uma frase que diga o oposto. Se eu não, então, apresentamos aqui alguns exemplos. É aqui que eu vou dar os exemplos para vocês, tá? Se eu fizer exercícios para perder peso, então vou recuperar tudo de novo. Portanto, de que adianta? Quando ela olhava para essa frase, rapidamente ela completava dessa maneira, né? O que adianta fazer exercício se eu vou ganhar peso tudo de novo? Não adianta nada. Se eu não fizer exercícios para perder peso, então não vou ter que levantar tão cedo pela manhã. Então, olha só, ela fez o sim e não também, né? Ela também considera que o pressuposto, se eu não fizer exercícios para perder peso, então não vou ter que levantar tão cedo pela manhã. Se eu fizer exercícios para perder peso, então vou recuperar tudo de novo. Portanto, de que adianta, né? Esses dois pressupostos ajudam a entender porque ainda não iniciou o seu plano de exercício. Percebe? Os dois movimentos que ela está fazendo são movimentos que levam ela a não fazer exercício. O que adianta eu fazer exercício para perder peso se depois eu recupero o peso todo de novo? Então, se eu não fizer exercício, eu não vou ter que me levar tão cedo. São os pensamentos intrusivos que a gente tem, né? Ela se convence de que fazer exercício não é bom para ela. O Eduardo, se eu entregar meu projeto antes que ele esteja perfeito, então, aí é outro caso, né? Depois de alguns segundos pensando, completa seu pressuposto assim. Então, serei criticada e meu gerente nunca vai me considerar para uma promoção. A Keila, se os outros souberem que estou desempregada e solteira, então vão achar que sou um fracasso, vão fofocar sobre mim e postar comentários desagradáveis na internet. Se eu não deixar que eles saibam que estou desempregada e solteira, então não vou me sentir ansiosa e vou me sentir melhor. A gente vai fazer esse exercício agora, que é com base nisso que eu acabei de ler, tá? A folha de exercício ela vai ajudar a gente a identificar os pressupostos, tá bom?
se eu, então, se eu não, então, tá bom? Para os itens 1 e 2, identifique comportamentos que você continua realizando mesmo quando seria melhor se não o fizesse. Ficar acordado até tarde assistindo a televisão, beber álcool em excesso, comer em excesso, criticar alguém, namorar com um tipo errado de pessoa, limpar a casa o tempo todo. Escreva cada comportamento na parte da frase se. E depois complete a frase então. Faço o mesmo para a parte se eu não. Deu para entender? Ó, não é tão difícil, tá? Vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. Se os outros souberem que estou desempregada e solteira, por exemplo, vamos supor, né? Se os outros souberem que agora não tem outro exemplo, não, tá, não tô com muita criatividade agora. Se os outros souberem que estou desempregada e solteira, então vão achar que sou um fracasso. Pega um pensamento desse que venha na sua mente para você tentar fazer esse exercício. Ó. Se eu não deixar que eles saibam que estou desempregada e solteira, então não vou me sentir ansiosa e vou me sentir melhor. Vamos tentar aí, fazer esse primeiro, pelo menos. Ó, vamos para o segundo agora. Para os itens 3 e 4, identifique, esse é ótimo, coisas que você geralmente evita e veja quais os pressupostos subjacentes podem ajudá-la a explicar sua esquiva, comportamento esquiva. Lembra que eu falei que eu evitava grupo, né? Porque tinha medo do bullying? É por aí. Se eu evitar esses grupos, então eu não corro o risco de sofrer um bullying. Aqui tem duas possibilidades de comportamento. Se eu evitar, se eu não evitar, deixa eu pegar outra aqui. Se eu evitar grupo, então, é difícil o negócio, né? Se eu evitar grupo, então eu posso evitar sofrer um bullying. Se eu não evitar o grupo, aí eu posso ser sacaneada, né? Então é melhor evitar, né? Como se fosse isso, né? Assim, se eu não evitar, o que pode acontecer comigo, né? Qual é o meu medo? O que pode acontecer comigo? Aí aqui eu poderia fazer assim, ó, se eu não evitar o grupo, então eu posso construir mais amizades. Poderia ser assim, né? Eu poderia trazer um novo significado também. Agora, olha o último. Para os itens 5 e 6, identifique alguns momentos específicos em que você tem emoções perdão, especialmente fortes. Por exemplo, alguém o critica, você comete um erro, as pessoas chegam atrasadas, você é interrompido, alguém tenta se aproveitar de você, um operador de telemarketing liga para você. Esse é bom, que é quando o operador de telemarketing liga. Quais os pressupostos subjacentes que podem explicar sua reação? Escreva a situação que desencadeia sua emoção na seção se e depois complete as demais seções. A gente está fazendo. Perdão, já estou me engasgando. A gente está fazendo um exercício aqui que basicamente é identificando os pressupostos subjacentes, você vai trabalhar, ele é bem explicativo, né? Você vai trabalhar o 1 e o 2, né? Que seriam isso e 1 e 2, para identificar comportamentos que você continua realizando, mesmo quando seria melhor se não o fizesse. O número 3 e 4, coisas que você geralmente evita e veja os pressupostos subjacentes que podem ajudá-lo a explicar, para explicar o que você está evitando. E o número 5 e 6, identificar momentos específicos em que você tem emoções especialmente fortes. Para você tentar encontrar quais são as situações que desencadeiam essas emoções, tá?
Então, aqui, ó, experimento 1. Então, sempre acompanha se. Miguel sentia muita ansiedade em situações sociais. Quando estava em reuniões de trabalho, evitava o contato visual na esperança de que seu supervisor não o chamasse para falar. Em festas, queria conhecer outras pessoas, mas se sentia muito tímido e ficava afastado porque temia parecer tolo. Ele identificou seus pressupostos subjacentes como sendo os seguintes: se eu disser alguma coisa, então vou parecer tolo e as pessoas vão rir de mim, ou dizer algo negativo. Se eu falar com alguma pessoa nova, então ela vai me achar entediante. Esse é o pressuposto dele. Miguel decidiu realizar alguns experimentos para testar seus pressupostos de parecer tolo e as pessoas rirem dele. Decidiu realizar um experimento 3 vezes. Ele queria começar por um experimento relativamente fácil, então planejou falar sobre seus planos para o fim de semana com vendedores nas lojas onde fazia suas compras. Em vez de evitar contato visual, decidiu olhar diretamente para cada vendedor a fim de observar se estavam rindo dele ou, de alguma forma, julgando negativamente. Miguel previu que pelo menos 2 dos vendedores zombariam dele ou diriam algo negativo. Embora ele estivesse nervoso, nenhum dos vendedores riu de Miguel ou lhe disse alguma coisa negativa. Na verdade, 2 deles pareceram ter gostado genuinamente de falar com Miguel sobre o fim de semana. Ele ficou agradavelmente surpreso com esses resultados. Sua previsão, então, vou parecer tolo e as pessoas vão rir de mim ou dizer algo negativo, não se concretizou. Tá percebendo? Assim, que interessante isso, né? O que a gente está falando é que muitas vezes a gente cria várias fantasias, pensamentos catastróficos, cenários que não existem, né? Eles podem até ter existido em algum momento da sua vida, mas não necessariamente vão continuar existindo, né? Não necessariamente vão continuar acontecendo, tá? Então, é um pouco para provar isso, né? Ó, não necessariamente vai acontecer desse jeito que você pensa. Com base nesses resultados, ele planejou experimentos adicionais no trabalho e em outras situações sociais, para ver se esse novo pressuposto previu o que ocorreria na maioria das vezes. Aqui tem a tabelinha que ele preencheu. Olha, ele coloca o pressuposto aqui em cima, depois ele faz o experimento, que é o que vocês vão fazer, tá? Ele faz o experimento, a previsão, os possíveis problemas, as estratégias. Vocês podem pegar essa tabela de exemplo para criar o de vocês. Experimento 2. Observe outras pessoas e veja se a regra se então se aplica a elas. Cláudia era mãe solteira e trabalhava como garçonete para sustentar sua filha. Ela impunha padrões perfeccionistas a si mesma e à filha. Exigia que a menina tirasse as melhores notas na escola. Limpava a casa todos os dias para deixá-la impecável. Certificava-se de que ela e a filha estivessem perfeitamente arrumadas sempre. E corria o tempo todo durante o dia do trabalho para garantir que todos os pedidos fossem entregues rapidamente, sem nenhum erro. Hashtag Mulher Maravilha, né? Só faltou ele completar, Mulher Maravilha. Embora sempre se sentisse impelida a dar o melhor de si, Cláudia frequentemente se sentia muito cansada. Óbvio, né? Fazendo tudo isso, quem não, né? E o relacionamento com a filha estava ficando tenso. Com o incentivo do terapeuta, ela identificou o seguinte pressuposto subjacente: se o que eu fizer não for perfeito, então sou um fracasso. Se alguma coisa não for perfeita, então ela não terá valor. Olha isso. Isso é bom para os perfeccionistas, né? O terapeuta a encorajou a considerar um experimento para testar esses pressupostos e ver se imperfeição sempre a levava a um fracasso ou a um sentimento de desvalorização. Então, para os perfeccionistas de plantão, aí vai a dica. Cláudia não conseguia se imaginar testando fazer coisas menos do que perfeito. O terapeuta sugeriu que, como primeiro passo, ela observasse outras pessoas fazendo coisas menos do que perfeita e visse se suas regras se aplicavam a ela. Cláudia não tinha problemas em identificar erros cometidos por outras pessoas, portanto achou que esse experimento seria fácil. No começo, ela se mostrou crítica com os erros das demais garçonetes,
Mas quando escreveu os resultados desses erros na folha de exercício, experimentos para testar um pressuposto subjacente, que é naquela areazinha da tabela, tá? Aqui em cima, né? Cadê? Percebeu que suas previsões não se concretizaram. As outras garçonetes não pareciam achar que não tinham valor. Na verdade, os clientes até davam boas gorjetas, mesmo depois de seus erros. Portanto, evidentemente, os clientes achavam que os serviços das garçonetes tinham valor, mesmo que não fossem perfeitos. Olha, enfim, eu posso dizer que eu praticamente nunca trabalhei numa empresa, né? Porque eu sou autônoma desde 21 anos, mais ou menos, né? Então, só trabalhei em loja, essas coisas assim, mas não empresa, né? Carreira, né? Isso daí, essas empresas grandonas, tal, eu não trabalhei. Mas, em consultório, eu escuto alguns pacientes falarem assim: mas eu faço tudo perfeito, eu não acredito que fulano foi promovido e eu não. Né? Fulano que não faz o trabalho perfeito, que não se dedica como eu, né? Foi promovido, ganhou aumento, sei lá, alguma coisa assim. O que é interessante para esse perfeccionismo, né? Para quem tem o perfeccionismo, nem sempre aquilo que você acredita que é o caminho da perfeição, que vai te dar um sucesso, tá? Às vezes você se torna chato, você se torna crisento, né? Porque você fica tão ali em cima do tem que ser perfeito, que você demora para fazer alguma coisa, o seu rendimento não é tão bom, né? A eficiência, a perfeição não necessariamente tem a ver com eficiência. Né? Às vezes, uma outra pessoa com outro valor, pode não ser perfeccionismo, mas ela tem um outro valor, ela pode ser vista dentro de uma empresa como uma pessoa que tem uma competência maior para, sei lá, para ser promovido, um reconhecimento melhor do que alguém que está muito preso no perfeccionismo. Tá? Isso eu falo por consultório, né? Por exemplo, que os pacientes trazem. Então, vamos aqui para o experimento 3. Fiz um resumo do experimento 2. Tem muito texto, gente, por isso que eu estou dando essa resumida e dando uma puladinha, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Olha quanta coisa tem ainda, olha. Tá? Então, eu estou só dando uma resumida aqui para não ficar muito maçante para vocês. A gente está aqui no 3. Gabriela preocupava-se constantemente com seus filhos. Sempre a filha mais velha, Angelina, saía com seus amigos adolescentes. Gabriela ficava sentada em casa, preocupada, até que ela retornasse. Quem é que não tem filho adolescente aí que não dorme enquanto o filho não chega em casa? Não precisa ser adolescente, não. Às vezes até adulto, né? Mãe ou pai com filho adulto não descansa. Enquanto o filho não chega em casa, não dorme. Imaginava sua filha se envolvendo em um monte de acidente de carro, sendo raptada, fazendo mais escolhas, falando com estranho ou sendo vítima de um crime violento. A preocupação constante de Gabriela a mantinha acordada à noite e angustiada durante o dia. Eu estou rindo porque eu tenho uma filha adolescente, né? Vocês acham que eu já não passei por isso? Ai, meu Deus, vai sair de casa, vai sofrer um acidente. Tatiana, para, você está viva até hoje, nunca sofreu nenhum acidente, não aconteceu nada, relaxa, eu tenho que me trabalhar também. Né? A preocupação constante de Gabriela mantinha acordada à noite e angustiada durante o dia. Quando colocou sua preocupação na frase se, então, ela identificou os seguintes pressupostos. Se me preocupar, então posso antecipar coisas ruins e proteger meus filhos. Se não me preocupar, então meus filhos ficarão mais vulneráveis. Se não me preocupar, então não estarei sendo uma boa mãe. Lembra do livro que eu sugeri, Como Lidar com as Preocupações? Né? Esse livro, para quem quiser ler, ele faz muito sentido dentro desse tema que a gente está vendo agora. Tá? Que é assim, né? A pessoa, se ela entende assim, se eu sei que pode acontecer alguma coisa, então eu tenho que me preocupar, porque se eu não me preocupo, eu estou sendo irresponsável. E aí, como ela não quer ser irresponsável, ela se mantém preocupada, entendeu? Embora seus pressupostos fizessem sua preocupação parecer uma coisa boa, ela estava ansiosa o tempo todo. Gabriela se perguntava se poderia proteger seus filhos e ser uma boa mãe sem que tivesse de pagar um preço tão alto pela angústia e pela tensão.
Por exemplo, observou que sua irmã parecia uma boa mãe sem ficar nem um pouco ansiosa ou preocupada. Quando conversou com ela sobre isso, a irmã disse: procure não me preocupar demais. As coisas com que me preocupei no passado não aconteceram. E sobre as coisas ruins que ocorreram, eu nunca havia pensado em me preocupar, mas consegui lidar com elas quando aconteceram. Portanto, tento lidar com as coisas conforme elas se apresentam. Isso é ótimo, gente. Isso é uma frase ótima, ó. Tentar lidar com as coisas conforme elas se apresentam, né? Se não está ali, se não tem uma evidência, cadê? Aqui. Se não tem uma evidência, né? Ela não apareceu, não é real, então não faz sentido eu me preocupar. Falando sobre preocupação, como lidar com as preocupações, tá? O nome do livro. Depois dessa conversa com a irmã, Gabriela decidiu realizar um experimento no qual faria o oposto de se preocupar, para ver se a preocupação era necessária para proteger seus filhos ou ser uma boa mãe. Ela decidiu que o oposto de se preocupar seria algo que ajudasse a relaxar, mas ainda achou que ajudaria a fazer algo prazeroso e significativo. Então, aqui ela está tratando o pressuposto, né? Significativo para si mesma. Quando sua filha saísse no fim de semana seguinte, ela planejaria atividades divertidas em casa que a manteriam sua mente ocupada para que provavelmente se preocupasse menos. Falou com seus filhos mais moços sobre terem uma noite de jogos e convidou alguns vizinhos para se reunirem a eles. Gabriela colocou uma música e fez alguns petiscos para ajudar a criar uma atmosfera de festa. Para obter o máximo de benefício de seu experimento, Gabriela preencheu a folha de exercícios. Ó, percebam, gente, não é algo que vai ser fácil e simples. A Gabriela fez uma festa, assim, não é, sabe assim? Não é algo que, de repente, você vai pensar assim, vai ser tão simples, né? De fazer isso, de executar esse experimento. Não, não necessariamente é simples. Às vezes você vai ter um trabalhinho para executar esse experimento para ver se realmente faz sentido para você, tá? Gabriela teve sucesso na redução de sua preocupação e desfrutou da noite de jogos. Apesar de suas previsões, nada de ruim aconteceu à filha só porque se preocupou menos. Em vez de se sentir uma má mãe, Gabriela, na realidade, sentiu-se orgulhosa por ter conseguido se divertir em vez de ficar perturbada a noite inteira. Ela concluiu que ficar preocupada cada vez que seus filhos saem não é uma exigência para ser uma boa mãe. Isso é legal também, né? Por exemplo, entregar um trabalho impecável na empresa, será que isso é uma exigência para ser uma boa funcionária? Às vezes não. De fato, começou a achar que era uma boa mãe porque estava disponível se algum de seus filhos precisasse dela. E, além disso, havia passado momentos agradáveis com os filhos mais moços naquela noite. Também percebeu que havia ensinado seus filhos durante anos a serem responsáveis quando estavam sozinhos. Ela começou a formar um novo pressuposto subjacente. Não preciso preocupar-me constantemente para ser uma boa mãe. Se ensinei meus filhos a fazerem boas escolhas e a ficarem em segurança, então isso faz parte de ser uma boa mãe. Olha só que legal. Olha esse pressuposto aqui, né? Não preciso preocupar-me constantemente para ser uma boa mãe. Se ensinei meus filhos a fazerem boas escolhas, né? E ficarem em segurança, então isso faz parte de ser uma boa mãe. Aqui ela já mudou o pressuposto dela, tá? E aqui está o quadrinho que ela fez de esquema. No início deste capítulo, você identificou uma série de pressupostos subjacentes que guiam o seu comportamento. Escolha um desses pressupostos que você colocou lá no início do capítulo, tá? Por isso que a gente tem que fazer tudo certinho, né? Cadê? Escolha um desses pressupostos que você acha que seria útil testar. Pense no tipo de experimento que estaria disposto a experimentar para testar seu pressuposto. Então, sempre acompanha se, né? Então, você vai fazer um experimento sempre dentro dessa frase. Então, sempre acompanha se.
Observe outras pessoas e veja a sua regra, se então se aplica nelas. É isso que a gente acabou de ler, tá? É isso aqui, ó. Experimento 3, experimento 2 e experimento 1. Cadê o 1, meu Deus? 1. Cadê o 1? 1, tá aqui. Tá? Então, você vai fazer o experimento 1, o 2 e o 3. É isso, tá bom? E o 3, faça o oposto e veja o que acontece. Ou talvez você pense em um tipo diferente de experimento para testar seu pressuposto. Por exemplo, em vez de observar outras pessoas, você pode decidir entrevistar alguns amigos íntimos e descobrir se eles seguem a mesma regra, sim, então, que você. O importante em relação aos experimentos é que você faça observações, ou então realize algo para testar se as suas previsões subjacentes se concretizam ou não em diversas situações. Para fazer um teste imparcial, geralmente é útil realizar pelo menos 3 experimentos comportamentais antes de tirar uma conclusão. Isso é importante. Portanto, será útil pensar em pequenos experimentos que sejam fáceis de realizar diariamente. Pequenos experimentos, tá? Escreva o pressuposto subjacente que você está testando no alto das 3 cópias da folha, que é aqui, ó. Ele está explicando isso aqui agora. Você vai pegar essa folha, quem tem um livro ótimo, quem não tem pode desenhar no caderno, enfim. Você vai escrever aqui, o pressuposto testado, você vai escrever aqui, tá? Há 2 cópias adicionais da folha de exercício no apêndice desse livro. Quem tem esse livro, lá no final tem 2 cópias a mais, tá bom? Quem está com o livro. Na primeira coluna de cada página, descreva um dos experimentos que planeja realizar. Aqui, ó, experimento. Você pode fazer o mesmo experimento 3 vezes ou descrever 3 diferentes experimentos nas outras 3 folhas. Nas outras 2 folhas, no caso. Na coluna seguinte de cada folha de exercício, escreva as previsões do que irá acontecer com base em seu pressuposto subjacente. Aqui é o tal do então. Tipo, se eu fizer não sei o quê, então é a sua previsão, tá? Calma aí. Então, identifique possíveis problemas que podem interferir na realização do experimento, bem como o problema do que você pode fazer para solucionar esses problemas. Confuso isso, né? Vamos lá. Na coluna seguinte de cada folha de exercício, escreva as previsões do que irá acontecer com base no seu pressuposto subjacente. Ok. Então, identifique possíveis problemas que podem interferir na realização do experimento, bem como o plano do que você pode fazer para solucionar esses problemas. Ah, tá. Os possíveis problemas aqui e aqui do lado as estratégias para solucionar esses problemas, tá? Então, você vai fazer alguma previsão de problema e criar uma estratégia. Isso a gente pode chamar assim de recurso interno. Quais são os recursos internos que eu tenho para solucionar esse problema? Depois de ter completado essas 4 primeiras colunas, faça os experimentos e anote com o maior número de detalhes possível o que realmente aconteceu, a fim de comparar os resultados com as previsões. Responda as perguntas a seguir, que são essas perguntas aqui. O que aconteceu, comparado com a previsão, né? Então, minha filha vai sair de noite, vai acontecer um problemaço. Aí ela sai, nada acontece, né? Então, nada acontece. Os resultados correspondem ao que você previu? Não. Muitas vezes os nossos medos têm base na fantasia, né? Aconteceu algo inesperado? Vamos supor daquele senhor que achava que só se ele ficasse sentado e viessem falar com ele, que seria sinal de respeito, né? Aí vamos supor que não, eu levantei, fui falar com um rapaz mais jovem que eu e ele super me respeitou. Para ele é inesperado. Se as coisas não aconteceram como você queria, como lidou com isso? Quais são os recursos que você teve internamente para lidar com uma situação que não aconteceu da maneira que você queria? Depois de realizar cada experimento, escreva o que você aprendeu na coluna final. É isso, tá? Assim, acho que deu para entender, né? Esses exercícios são difíceis sem estar vivenciando o problema, sim, mas
se vocês começarem a observar no dia a dia, muitas vezes, num pensamento automático, a gente fala assim, ai não, porque se isso acontecer, vai acontecer aquilo outro. Quando você pegar esse pensamento do sim, então você fala, anota. Porque ele provavelmente já é um pressuposto subjacente. Entendeu? Sabe assim, alguém te fala assim, ai, fulano, vamos lá fazer não sei o que lá, vai ser bem legal. Ah, não, porque se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Quando você se perceber nesse lugar, provavelmente você está aí observando alguma crença que exista, tá? De um pressuposto subjacente, tá bom? No capítulo, para fechar, tá? No capítulo 9, você aprendeu a desenvolver um pensamento alternativo ao seu pensamento quente, que é aquela tabelinha, né? Original, após reunir e examinar as evidências. De forma similar, depois de realizar os experimentos, você pode ver se um pressuposto alternativo se ajusta melhor às suas experiências do que o pressuposto original. Você vai criar um novo pressuposto, né? Várias vezes o livro lhe deu esse exemplo, de criar uma nova possibilidade, um novo e sim, um novo então. Por exemplo, depois que Miguel fez seus experimentos conversando com os vendedores da loja, ele escreveu um pressuposto alternativo. Se converso com as pessoas, algumas vezes elas mostram-se genuinamente interessadas e não parecem estar me criticando. Quando Cláudia observou as outras garçonetes para seu experimento, ela concluiu: é possível que alguma coisa seja menos do que perfeita e ainda tenha valor. Se eu cometer um erro, então isso não significa que sou um fracasso. Gabriela encontrou o seguinte pressuposto alternativo com base em seu experimento. Não preciso preocupar-me constantemente para ser uma boa mãe. Se ensinei meus filhos a fazerem boas escolhas e a ficarem em segurança, então isso faz parte de ser uma boa mãe. Depois de realizar seus experimentos, avalie se eles apoiam o seu pressuposto subjacente ou não. Examine a cópia da folha e, se as suas previsões não se concretizarem, tente escrever um pressuposto alternativo que melhor se ajuste aos resultados de seus experimentos. Você pode escrever esse pressuposto alternativo na parte inferior da folha tal. Frequentemente aprendemos nossos pressupostos subjacentes originais com nossas famílias e com as comunidades e culturas nas quais crescemos. Em geral, não estamos conscientes de nossos pressupostos e, com frequência, nos surpreendemos ao saber que nem todos operam segundo o mesmo conjunto de regras. Algumas vezes, pressupostos que antes serviram para um bom propósito já não funcionam mais. Ele pode estar com a validade vencida, sabe assim? Não funciona, venceu a validade. Funcionava antes, agora não funciona mais, tá? A boa notícia é que, como pressupostos são aprendidos, podemos aprender novos pressupostos, identificar nossos pressupostos subjacentes e fazer experimentos para testá-los. São passos que nos ajudam a descobrir novos pressupostos, os quais podem levar a uma mudança significativa e maior felicidade. Algumas pessoas passam um mês ou mais, você imagina, testando vários de seus pressupostos. Além disso, você pode retornar a este capítulo sempre que quiser testar outros pressupostos subjacentes. Essa verificação de humor são aquelas tabelinhas, né, do estado de humor que a gente ficou de verificar. Ó, né? Fechamos. Assim, foi um capítulo mais maçante. Eu sinto isso. Quando eu li a primeira vez, eu também senti. Eu pensei, nossa, isso daí vai ser um pouco mais puxado. Mas é porque a gente está aprofundando, né? E tudo que a gente aprofunda acaba ficando um pouco mais puxado do que os pensamentos mais básicos, enfim. No próximo capítulo, a gente já vai entrar mais ainda, que são as crenças nucleares, né? Então, quando a gente pensa em terapia cognitiva, para poder fechar para vocês, quem tem um olhar ainda superficial sobre a terapia cognitiva e vê esses exercícios, né, e tudo mais, fala assim, gente, isso é muito, muito básico, não aprofunda. Não, a gente aprofunda sim, só que a gente aprofunda com uma intenção de mudança acontecendo, uma proposta de ação, né? A gente aprofunda na conversa, no diálogo, mas a proposta da terapia cognitiva é mudar a ação do comportamento.
Então, por isso que a gente propõe muitos exercícios. Falei tanto propõe, proposta, né? Por isso que a gente indica muitos exercícios, justamente porque, pela neurociência, o estudo do comportamento na neurociência, a gente entende isso, que você tem muitas conexões neuronais que fazem com que o aprendizado ele se torne uma repetição. Como quando a gente diz, se você aprendeu a andar de bicicleta uma vez, você não esquece nunca mais. Quantas coisas você aprendeu na sua vida que te fazem bem ou te fazem mal, que você não esquece nunca mais, que você continua repetindo? Tem padrões de comportamentos e regras que a gente cria que a gente precisa desaprender, né? E aprender novos padrões e novos comportamentos. Então, a ideia desse capítulo que a gente leu agora é justamente isso. É a gente reformular esses padrõezinhos que a gente tem na nossa mente, essas regras que a gente cria, para conseguir criar novas ações no nosso dia a dia, tá? Vou ficando por aqui. Espero eu imagino que tenha sido cansativo, mas espero que não tanto. E na próxima aula a gente vai ler o nosso capítulo 12. Tá bom, gente? Ó, um beijo, até a próxima.